Olá, pessoal! Vamos fazer mais uma aulinha do LibreOffice Impress. Hoje vamos ver algumas dicas sobre apresentação, para você fazer uma boa apresentação. E eu estou passando aqui atrás umas fotos muito legais do CAEC João Paulo e do CAEC Isabel Ortega, que são os dois CAECs que eu estou dando aulas. Por quê? Porque eu me orgulho muito de pertencer, de fazer parte da equipe dos CAECs. Acho que são locais muito legais que a prefeitura disponibiliza para a população, com cursos totalmente gratuitos, profissionalizantes, para fazer uma atividade física, ter uma boa saúde. E é isso. Eu me orgulho muito. Vamos lá então a nossa aulinha, né? Um beijo, até a próxima e cuidem-se, cuidem-se. Então, continuando o nosso LibreOffice Impress, hoje vou dar algumas dicas para uma boa apresentação. Então vamos começar. Uma dica importante é você saber que menos é mais. Lembre-se que uma apresentação realizada numa plateia grande, com muitas pessoas, ou num teatro, ou numa sala de aula, você vai apresentar num slide onde as pessoas vão estar de longe. Então, é importante você se atentar para alguns detalhes. Então, menos é mais. Por quê? Você tem que fazer, você tem que saber que a apresentação ela é apenas um apoio. Então, a primeira dica é que cada slide da sua apresentação tenha apenas 7 linhas. Vamos ver aqui, por exemplo. Aqui eu comecei uma apresentação e o primeiro slide eu coloquei só o título. Então, aqui, a minha visualização no computador é uma. No telão, pode ser outra. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o título muito claro, muito parecido com o fundo. Eu vou alterar a cor. Cliquei e vou vir aqui e coloquei um vermelho, mas também eu não gostei. Eu vou tentar uma outra cor, um azul bem escuro. Agora ficou um contraste bom. Continuando. No outro slide, eu vou falar sobre os CAECs do Guarujá. Então, aqui eu citei o nome de cada CAEC. Então, eu vou falar sobre cada um deles. Mas aqui eu apresentei todos eles, todos os CAECs que existem no Guarujá. Aí eu quero falar da história de um CAEC. Coloquei aqui um texto sobre a história. Alguém vai conseguir ler esse texto? Não. Então, para eu falar sobre a história, eu vou apenas colocar o tópico da história e mais alguns itens que eu desejo comentar e vou falar. Não posso escrever, porque a apresentação é para eu ter um apoio, para eu me guiar na minha apresentação, no meu texto, na minha fala. Então, eu vou agora, eu coloco cada CAEC, de cada CAEC eu conto uma história, conto a localização, conto os cursos que ele oferece, etc. Vou passar para um outro slide. Por exemplo, aqui vou usar uma imagem, vou falar do CAEC, imagens, gráficos ou vídeos, utilize sempre um por slide. Então, eu coloquei aqui cursos. Então, eu coloquei uma foto da piscina e quais são os cursos que tem na piscina? Natação, hidroginástica, etc., por exemplo. Outra dica
Importante é você sempre utilizar fontes grandes, né? A letra grande, né? Pouco texto no slide, para que quem está lá no fundo da plateia possa enxergar bem a sua apresentação. Um outro item importante é você observar, como eu falei lá no título, do contraste. Então, ó, eu cliquei, coloquei essa palavra aqui com uma letra muito parecida com o fundo. Não vai dar para ler. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar a cor dessa letra. Preto. O contraste ficou bem melhor. Vou tentar uma sombra. Melhorou. Só que a gente tem que também utilizar fontes grandes. Então, vamos aumentar o tamanho. Tem bastante espaço. Ó, por exemplo, estou usando um slide para escrever essa palavra ou até essa imagem. Então, eu vou colocar bem grande para que as pessoas possam ver. Outra dica é a utilização de gráficos, né? Por exemplo, então eu estou falando sobre a quantidade de alunos dos CAECs no decorrer dos anos. Essa quantidade de alunos aumentou, diminuiu, por quê? Então eu mostro um gráfico detalhando, mostrando visualmente como é que está o número de alunos num determinado CAEC, né? Então vou falar de um CAEC, de cada CAEC separadamente. Então eu fiz um gráfico, mais ou menos aqui exemplificando os anos e a quantidade de alunos que tem. Por exemplo, em 2000 eu tinha 2.000 alunos. Em 2005 eu já passei para 2.500 alunos, tá? Então eu utilizo o gráfico como um recurso para explicar uma determinada situação. Ok? Então, passando, ó, título, ficou bem melhor assim, com uma letra bem grande e um contraste. Pouco texto no slide e com frontes grandes. Desse jeito ninguém vai conseguir ler, então você tem que saber ter, você pode até ter um papel para você se guiar sobre a sua fala de cada item que você vai falar. E tem alguns recursos de você fazer na apresentação, algumas anotações para você poder se guiar. Então, quando eu falar da história, eu posso pegar o meu papel e colocar algumas coisas para eu lembrar enquanto eu estou explicando. Imagens, procura colocar bem grande e uma só por slide. Presta sempre atenção no contraste das letras, né, das fontes, com o fundo que você vai escolher para o seu slide. E utilize gráficos, que é um recurso visual bem prático para você explicar uma determinada situação. Ok? Muito obrigada, um beijo, até a próxima!